Você que é filho ou filha de mãe narcisista, você tem dificuldades de se afastar de sua mãe ou do seu pai narcisista por questões religiosas. Você acredita que Deus é contra você se afastar da sua mãe narcisista? Você acredita que você vai estar pecando se você se afastar da sua mãe narcisista ou iniciar o processo de contato zero? Você acha que Deus vai esquecer de você ou vai virar as costas para você caso você se afaste da sua mãe? Você vai se sentir uma pecadora ou um pecador se você fizer isso? Você tem essas dúvidas? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Virginia Kozer, eu sou sobrevivente, especialista na superação do narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, sou psicanalista e desenvolvo esse trabalho aqui desde 2018, onde eu levo informação e cura através do meu trabalho para vítimas de narcisismo materno. Bom, falar de Deus é falar de religião, pelo menos no meu ponto de vista. Muitas pessoas falam, Virginia, mas falar da Bíblia, de Deus, de Jesus não é religião. Jesus não é religião. Se é um credo, se é algo que não é visto fisicamente, né? Porque Jesus, fisicamente, ele não está aqui, né? Ele está em espírito. Então, quando não é algo comprovado pela ciência, é religião. Por mais que você não veja como religião, é religião. Então, tudo que eu vou dizer aqui é baseado no credo de quem acredita no cristianismo, tá? Por que que eu vou falar do cristianismo? Porque é a maior religião dos brasileiros e a maior parte das dúvidas que chegam até a mim em relação à crença religiosa é do cristianismo, e em especial esse vídeo é para uma aluna minha que é psicóloga e ela também tem essa dificuldade de se afastar da mãe narcisista dela por questões religiosas porque ela também é cristã. Quando eu falo de cristianismo, eu falo de evangélicos, de católicos, de todos aqueles que acreditam em Cristo e acreditam na Bíblia, né? Então, baseado na religião que eu vou falar, normalmente não falo. Eu acho que a internet, né, o YouTube é o espaço mais democrático que tem, né? Tem canais que falam de narcisismo e de religião e eu acho o máximo isso. Tem canais que falam de narcisismo e de política e eu acho o máximo isso. Tem canais como o meu que não misturam e tá tudo bem, né? Esse é meu perfil. E seja bem-vindo, essa casa aqui é sua, né? Esse canal é seu e você puxa a cadeira, senta e aproveita aqui gratuitamente dos vídeos. Porém, eu quem faço os vídeos, por isso eu decido, né? E a forma que eu mais me identifico é separando, tá? Então, por isso você não vai encontrar conteúdos voltados para religião, mesmo eu sendo cristã. Porém, eu vou dar o meu ponto de vista particular. Por quê? O cristianismo, ele é visto de várias formas e não sou contra nenhuma dessas formas. Eu acho que cada ser humano é livre para entender o evangelho, ver Cristo, ver a Deus, a Bíblia, como bem entender. Porém, eu vou dar meu ponto de vista, afinal você veio, né? Muita gente vem a perguntar para mim. Então, eu não vou falar aquilo que talvez é o que você esperava ou que você gostaria de ouvir. Primeiro ponto é que o cristianismo do qual eu vivencio, ou tento vivenciar, ou né, o que eu digo que sou cristã, é muito diferente da maioria das igrejas evangélicas no Brasil, se não todas, né? Então, muitas coisas eu sou contra. Meu coração é do Caminho da Graça, que é uma igreja fundada pelo pastor Caio Fábio, que muita gente não gosta. E é problema seu se você não gosta. Tem gente que, várias vezes eu já comentei aqui, quando perguntam sobre honrar pais e mães, eu sempre falo, vai lá no canal do Caio Fábio, busca. O Carlos Bregantin, que também é pastor do Caminho da Graça de São Paulo, também já falou, já deu entrevista aqui. Algumas pessoas comentam, eu não gosto do Caio Fábio. Tá, tudo bem, mas eu gosto, né? Por isso o canal é meu e não é seu, né? Desculpa, mas é assim. Então, eu tenho a mesma visão, tá? A mesma visão que eles em relação a honrar pais e mães. Então, o evangelho de Cristo, pelo menos o qual eu sigo ou tento seguir, porque eu sou uma eterna peregrina, né? Buscando sempre
me espelhar em Jesus, mas, né, não é fácil, né, gente? Sou uma eterna aprendiz do Evangelho. Com muita humildade, tento seguir os passos de Jesus. Porém, o que eu vejo passa longe, né? As igrejas cristãs, de todos os tipos, né, passam longe do que realmente Cristo é. Então, no meu ponto de vista, em relação à questão de se afastar de pais abusivos, ser pecado ou não, vai contra o que a maioria das igrejas que são cristãs acreditam e dizem, tá? Então, não seguindo os padrões, eu vejo como não pecado. O Cristo que eu sigo, o Deus que eu sigo, gente, é um Deus de amor e é um Deus de sabedoria também. Jesus foi o maior exemplo de como devemos tratar os nossos pais, né? Respeitando, obviamente, mas Jesus foi criado, liberto, ele não era escravo de sua mãe Maria e de seu pai José, não. Jesus foi educado para a liberdade, para ser quem ele de fato era, ou é, né? Então, tem uma passagem, né? Eu não sei qual, porque não gravo, né, de cabeça, mas está nos evangelhos onde está tendo casamento e Maria pergunta: Jesus, acabou o vinho. Ele olha para ela e fala: aqui tenho eu com tu, mulher, tipo, e daí? Tô aqui, tô conversando, tô batendo papo. Você vai me incomodar com vinho? Algo desse tipo, sabe? Então isso mostra muito como Jesus separava, sabe? E quando fala-se em agradar mais a Deus do que aos homens, inclui mãe e pai. Quando a Bíblia diz é melhor agradar a Deus do que aos homens, não está dizendo é melhor agradar a Deus aos homens, menos tua mãe e teu pai. Esse é um ponto. Eu acredito na forma como Jesus foi criado e Jesus dando exemplo de como se deve tratar os pais. Jesus foi abusado, maltratado por sua mãe e seu pai? Não. A família de Jesus encarnada é o maior exemplo de família, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu, Virgínia, olho o Antigo Testamento como um livro histórico, tá? E acredito que o Novo Testamento, Jesus vem para dar um tapa na cara da sociedade. Jesus era um anarquista, né? Ele disse e veio para trazer confusão mesmo, porque se vivia conforme o Antigo Testamento, conforme grandes homens da Bíblia viviam, né? E ali tem estupro, ali tem incesto, ali tem muita morte. Para mim, eu vejo como um livro histórico, tá? E o que eu acredito é o que está ali relacionado a Jesus. Então, tem os 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Jesus não falou desses mandamentos, entende? Então, é minha perspectiva, você é livre para acreditar no que você quer. Esse é outro ponto. Um outro ponto também, em Salmos, tem o rei Davi, ele fala se até a tua mãe, algo parecido com isso, se mesmo ela esquecer de você, Deus jamais vai esquecer de você. Então entende que, olha isso, naquele tempo, antes de Cristo, já existiam mães que talvez não pudessem amar ou esquecer seus filhos. Mas Deus não esquece. Significa o quê? Que não existem mães perfeitas. Um outro ponto também que eu levo em consideração. Quem acredita no cristianismo acredita no mundo espiritual. E eu acredito também no mundo espiritual. E eu acredito que existem pessoas que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É impossível eu honrar uma pessoa se essa jorra água amarga. Se essa é das trevas, luz e trevas não combinam. Que sentido faz? Que sentido faz
eu honrar uma pessoa que é perversa, que é ruim de ruim? Secretária do capiroto, que é a mãe narcisista. Que sentido faz eu olhar para minha mãe e ter compaixão e misericórdia, mas ver que ela trabalha para o diabo? Que sentido faz eu honrar uma pessoa que trabalha para o diabo? Porque para Deus ela não serve, de jeito nenhum. As coisas que ela fez e faz, não. Então você precisa escolher qual lado você vai ficar. Do lado daqueles que buscam de fato ser da luz, ser realmente de Cristo, e os mandamentos, gente, são os de Cristo. Na minha opinião, não são aqueles de lá do Antigo Testamento. Não? É amar ao próximo como a ti mesmo. Não é julgar os outros. Não? Abraçar aqueles que a sociedade coloca fogo na rua, né? Quantos moradores de rua se coloca fogo por prazer? É sentar num casamento, conversar com os amigos, tomar um vinho. É propagar o evangelho, é falar do amor de Cristo. Vivendo, não falando. Porque falar, as mães narcisistas falam. E falam, todas elas falam, ou a maioria delas falam que são de Deus, que são de Cristo. Passam longe disso. Então eu entendo que compartilhar o pão e o vinho, cear com aqueles que eu gosto, tirar do meu corpo para doar àqueles que precisam e não encher o bolso de pastor safado sem vergonha que tem de monte, nem de padre safado sem vergonha que existe monte também. Não enriquecer as igrejas, mas ajudar a viúva, o órfão. Então, o meu modo de ver o evangelho é muito diferente. Por isso que essa questão, e eu sou batizada desde 2003, nunca me pegou. Por quê? Porque a forma que eu enxergo e que eu fui ensinada a enxergar o evangelho é uma forma diferente de se enxergar. Não é como as pessoas normalmente enxergam. Então, o meu compromisso, ele não é com Moisés nos 10 mandamentos. O meu compromisso é com Cristo. Só com Cristo. E Cristo é amor. O evangelho é o puro, o mais puro e genuíno amor. E o que tem o amor a ver com uma mãe narcisista? Nada a ver. É o oposto do que eles fazem. Deles, de narcisistas, o que eu desejo é transformação à distância. Porque Jesus, apesar de ter encontrado e ter conversado com os fariseus, com pessoas perversas, ele não andava com essas pessoas. Ele não convivia com essas pessoas. Convivia? Não. Ele não era amigo, ele não se submetia a abusos. Pelo contrário, fizeram da porta do templo, né, venda, né, os cambistas ficaram lá, né. O que ele fez? Foi lá meditar na porta do templo e disse: Olá, queridos, por gentileza, retirem suas mercadorias, porque esta é a casa de meu pai. Não, Jesus chegou na voadora, na chicotada, derrubando as coisas dos cambistas, dizendo: raça de víboras, saiam daqui, expulsou, sabe? Então isso me diz muito de que eu devo expulsar os ladrões não de algo físico, essas mães que se dizem tão crentes, tão católicas, tão religiosas, que dizem: vou rezar um terço por você, minha filha, você tá perdida. Ou a mãe evangélica que fala que vai fazer campanha na igreja para te salvar porque você vive no pecado, sendo que elas são as fariseias, né, do momento, né, da década, do milênio, sabe? É expulsar essa gente de perto. Não tem nem momento Jesus fala: olha, se sua mãe é fariseu, se sua mãe é fariseia, não sei como fala, se tem o feminino ou não, se sua mãe é do mal,
Convive com ela, você é obrigada a conviver. Não, Jesus fala o quê? Vai ter confusão, eu vim para trazer confusão, vai ser mãe contra pai e pai contra filho. O que Jesus quer dizer com isso, minha gente? Trevas e luz não combinam. E você tá aí insistindo, dando murro em ponta de faca. A Bíblia tá aí, gente, para nos auxiliar. As palavras que descreveram o que Cristo nos ensinou tá aí, mas a gente não enxerga. A gente só quer enxergar os mandamentos, só quer enxergar honrar pai e mãe. Por quê? Dependência emocional. É hora de cortar esse cordão umbilical. Casou? Sai de casa. Esse negócio de fazer puxadinho na casa de mãe é antibíblico. Não dá certo, gente. Não dá certo. Então, é tratar essa codependência. É tratar esse vínculo que não foi cortado. Porque enquanto esse vínculo estiver dentro de você, você só vai enxergar o honrar pai e mãe. Ou você, de fato, não conhece Jesus. Ou, de fato, você não vivencia o que Jesus fala. Porque Jesus é amor. Como pode você querer continuar perto de uma pessoa que trabalha pro diabo, com tanta perversidade? Diga com quem andas que direi quem és. Vai andar com gente assim? Não faz sentido. Cuidar dessas feridas, fazer o curso Como Superar Mães Narcisistas. Entre aqui no primeiro link e vire essas chaves da sua cabeça. Como que é isso, Virgínia? Como que é isso? Se automaternando, curando sua criança interior, dando valor a si mesmo, não se importando com o que os outros dizem, porque muitos não estão preocupados em si com Deus, estão preocupados com o que os irmãozinhos da igreja vão dizer. Estão preocupados com o que os homens dizem e não o que de fato é a vontade de Deus. Você já perguntou qual é a vontade de Deus? Muita gente nem se pergunta, nem ora perguntando se deve ou não se afastar da mãe. Tem medo da resposta ou não está interessado no que Deus diz, está interessado no que o irmãozinho da igreja, o que a beata da missa diz. A preocupação é com o outro e não com Deus. Escolha agradar a Deus, não ao homem. Escolha agradar a Cristo e não ao homem. É isso, gente. Não é um assunto que eu volto muito, porque não tem muito o que dizer. A minha fé, a forma como eu vejo o evangelho é totalmente diferente do que a maioria vê. Então, muita coisa não vai se encaixar. Entende? Então, essa é a minha opinião. E mais vale agradar a Deus do que o homem. Pergunte a Deus o que ele quer, o que ele deseja para você. Talvez ele já deu 1 milhão de sinais e você não quer enxergar, porque você tem medo do que o outro vai falar. Tem que trabalhar esse ego. Tem que, ir pro chão da vida. Exercer a humildade que Cristo tanto ensinou. O que falta para muitos religiosos é isso. Trabalhar a humildade. Talvez é isso que está faltando para você. Não se esqueça de baixar o e-book gratuito Mães Narcisistas, quando sua maior inimiga é sua própria mãe. E também a aula Empodere-se, que é uma aula gratuita. Tem o grupo do WhatsApp, tem o canal do Telegram. Me siga no Instagram, virginia.coser. Eu encontro você no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.